Bom dia, segundo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo do terceiro bimestre, então eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês no terceiro bimestre e eu vou fazer um resumo do que é fontes de energia 1 e fontes de energia 2. Porque normalmente a nossa apostila ela divide em conteúdo 1 e conteúdo 2, então eu vou fazer aí uma síntese de tudo, tá? Como já vimos, na verdade nós já vimos que a geografia contemporânea ela tem como objeto de estudo o espaço geográfico, que é o produto da relação da sociedade humana e a sua dinâmica econômica com a natureza e também com o seu equilíbrio. Nós sabemos também que atualmente o homem ele acaba se apropriando da natureza, visando principalmente transformá-la em mercadoria para poder obter lucro. As transformações verificadas no decorrer da Revolução Técnico-Científica, ou também chamada de Terceira Revolução Industrial, elas foram acompanhadas de uma necessidade crescente do uso de energia. Além disso, o crescimento econômico verificado em algumas regiões do globo, principalmente na Ásia, nas duas últimas décadas, além também do crescimento populacional, acabou ampliando a demanda por essas fontes de energia. Como eu havia falado que eu iria fazer uma síntese sobre fontes de energia 1 e 2, então a gente vai falar sobre as energias renováveis e não renováveis. A energia renovável é aquela energia que é extraída de fontes naturais, capaz de se regenerar. Consequentemente, são fontes de energia inesgotáveis, como por exemplo a energia solar, a energia eólica. E a energia não renovável é a energia que se encontra na natureza em quantidades limitadas, que com a sua utilização ela acaba se extinguindo, como por exemplo petróleo, carvão mineral, o gás natural. Agora eu vou colocar alguns exemplos de energia renovável. Muita gente acaba achando que a hidrelétrica é uma fonte de energia. Muita gente acredita que a hidrelétrica produz energia de maneira não renovável, porém é uma fonte de energia renovável. Ela produz energia elétrica gerada a partir da movimentação de turbinas que elas são impulsionadas por água de rios que são acumulados em barragens. Por causa da grande quantidade de rios existentes no nosso Brasil, essa é a fonte de energia mais utilizada por aqui. A energia potencial que a água tem na parte alta da represa é que faz com que as pás das turbinas elas girem, acionando o eixo do gerador e produzindo energia elétrica, exatamente como está aqui no exemplo. Aqui é o reservatório, onde há o acúmulo de água, então ela acaba descendo com maior velocidade, movimenta a turbina e acaba gerando energia. Aqui é um exemplo de como realmente é uma usina hidrelétrica, e esse aqui é todo o reservatório de água. Normalmente essas usinas elas são construídas em locais que são bem distantes dos centros consumidores e esse fato acaba elevando os valores de transporte dessa energia, que é transmitido por fios até as cidades, que são as áreas de consumo. O investimento inicial e os custos de manutenção eles são bastante elevados, porém o custo do combustível, que é a água, é nulo. Então acaba sendo viável economicamente por conta disso. Os principais impactos ambientais ocasionados pelo represamento da água para a formação de imensos lagos artificiais, que são aqueles lagos que eu mostrei para vocês, aquelas represas, são bastantes, tá? Inclusive por conta disso, algumas pessoas acreditam que é uma fonte de energia não renovável. Porém, é renovável por quê? Porque você utiliza a água, quando ela passa nas turbinas que ela desce no rio, ela continua sendo água igual. Então, os impactos são a destruição de extensas áreas de vegetação natural, a destruição de matas ciliares, o desmoronamento das margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízos à fauna e à flora local, alterações no regime hidráulico dos rios, possibilidade da transmissão de doenças, extinção de espécies de peixes e até mesmo deslocamento de comunidades ribeirinhas, que são as comunidades que vivem próximas aos rios. O Brasil ele possui o terceiro maior potencial hidroelétrico do mundo.
ele está atrás apenas da Rússia e da China. Já no contexto energético, o termo biomassa ele refere-se ao material biológico que é proveniente de seres vivos, que pode ser convertido em energia. Exemplos de biomassa utilizados para a conversão de energia são o milho, a cana-de-açúcar, a madeira, a palha, a casca de arroz, o estrume, algas e lixos biodegradáveis. Biocombustível é qualquer combustível de origem biológica, desde que não seja de origem fóssil, não sofreu nenhuma ação geológica para ser produzido. É originado de mistura de uma ou mais plantas, como por exemplo, a cana-de-açúcar, a mamona, a soja, o coco-babaçu, o pinhão, o lixo orgânico, entre vários outros tipos. E eu vou colocar aqui o exemplo também da energia geotérmica, que é a energia obtida a partir do calor do interior da Terra. Como já estudamos anteriormente, nós vimos que no interior da Terra existem temperaturas bastante elevadas. Devido à necessidade de se obter energia elétrica de uma maneira muito mais limpa e em quantidade cada vez maiores, foi-se desenvolvido um modo de aproveitar esse calor para poder gerar também eletricidade. Aqui o exemplo de como funciona. O vapor ele aciona as turbinas que geram energia elétrica e a água quente ela percorre por tubulações até chegar às casas. Normalmente esse tipo de energia, para ser produzida, tem que ser exatamente onde há a grande quantidade de geysers, como no caso também da produção de energia hidrelétrica. E agora a gente vai falar da energia solar, que inclusive é muito mais comum, da gente ver aqui a energia solar. Em algumas casas aqui em Paraty a gente pode observar algumas placas. O que é esse tipo de energia? É a designação dada a qualquer tipo de captação de energia que seja proveniente do Sol. E posteriormente ela é transformada. Posteriormente, a transformação dessa energia captada em alguma forma utilizável pelo homem, seja diretamente para aquecimento de água ou ainda como energia elétrica ou também energia mecânica. Mais uma fonte de energia renovável, que é a energia eólica. Ela é produzida pela transformação da energia dos ventos em energia elétrica. A conversão de energia ela é realizada através de um aerogerador, que consiste num gerador elétrico que é acoplado a um eixo que gira através da incidência dos ventos nas pás das turbinas, que é exatamente esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos um mapa onde há uma maior possibilidade da produção e da geração de energia eólica. Se vocês observarem, algumas regiões elas têm uma possibilidade muito maior de se produzir energia eólica. No Brasil se destacam as usinas de Camelinho, em Minas Gerais, de Mucurupi e de Prainha, no Ceará, e Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Osório, no Rio Grande do Sul. Existem atualmente mais de 20.000 turbinas eólicas de grande porte em operação no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa, espera-se gerar cerca de 10% da energia elétrica a partir dessa fonte até o ano de 2030. Vamos falar agora de um tipo de energia onde pouco se fala, onde pouco se conhece, que é a energia chamada de maremotriz, onde ela aproveita a força das marés de uma determinada região. Quanto maior o gradiente entre a maré alta e a maré baixa, maior será a produção desse tipo de energia. No Brasil, nós temos grandes amplitudes de maré. Por exemplo, lá na cidade de São Luís, na Baía de São Marcos, a amplitude chega a variar em torno de quase 7 metros de maré. Porém, a topografia do litoral acaba inviabilizando economicamente a construção desses reservatórios. Como que funciona? O movimento da maré de vai e vem acaba movimentando as turbinas e gerando esse tipo de energia. Bom, encerramos sobre as energias renováveis, agora a gente vai partir para as energias não renováveis.
que são as mais comuns, que nós estamos mais acostumados a falar. Combustível fóssil, ou mais corretamente combustível mineral, é uma substância formada de compostos de carbono usados para alimentar a combustão. Reconhecidamente, são usados como combustível o carvão mineral, o petróleo e também o gás natural. Vamos falar primeiro do petróleo, tá? Ele se formou há milhões de anos a partir da matéria orgânica, restos de animais, vegetais e micro-organismos que se armazenou no fundo dos oceanos. Em razão das temperaturas e da pressão, das temperaturas elevadas e da pressão sofrida, a matéria orgânica ela se transformou em um líquido bem viscoso, de coloração bastante escura. No Brasil, a existência do petróleo já era computada durante os tempos do regime imperial. Porém, foi apenas em 1930 que se deu a descoberta oficial e no ano de 1941, o governo brasileiro ele acabou anunciando o estabelecimento do campo de exploração petrolíferas de Candeias, lá na Bahia. Apesar das descobertas em pequena escala, o surgimento dessa nova riqueza acabou incentivando, em 1953, a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação da empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras. Em 2006, o volume de produção acabou atingindo patamares ainda mais elevados e conseguiu superar, pela primeira vez, o valor da demanda total da nossa economia, a famosa conquista da autossuficiência. Já no ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo campo de exploração petrolífera na chamada camada do pré-sal, na tão famosa camada do pré-sal. Essas reservas de petróleo elas são encontradas a cerca de 7 mil metros de profundidade e elas apresentam imensos poços de petróleo em excelente estado de conservação. Aqui nós temos o exemplo, tá? O fundo do mar, a camada pós-sal, a camada de sal e a camada do pré-sal. Tá? Bom, falamos do petróleo, que é o mais conhecido, né, que é o mais comum, que nós estamos mais habituados a falar, e agora a gente vai ver um pouquinho do gás natural, que ele é encontrado no subsolo terrestre e também marítimo, e é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos, que é um composto químico formado por átomos de carbono e também hidrogênio. Grande parte do gás natural, cerca de 70%, é formado pelo gás metano e fazem também parte da composição do gás natural o propano, o nitrogênio, oxigênio, etano e também o enxofre. O carvão mineral é um tipo de minério não metálico que é considerado um combustível fóssil. Na verdade, a gente conhece muito bem o carvão porque, remota ali, sempre nos lembra a Revolução Industrial, que foi o que acabou movimentando ali a primeira Revolução Industrial. A sua formação aconteceu por meio de antigas florestas que foram soterradas por sedimentos há milhões e milhões de anos. No território brasileiro, esse minério ele é encontrado em áreas restritas e também áreas limitadas. Além disso, o nosso carvão ele não possui boa qualidade. Por quê? Porque ele precisaria de mais uns milhões de anos, de mais tempo, para que o nosso carvão ele tivesse uma qualidade muito melhor. Cerca de 85% do consumo de carvão é para abastecer usinas termoelétricas, além de 6% na indústria de cimento, 4% na indústria de papel e celulose e 5% nas indústrias de cerâmica, alimentos e secagem de grãos. Agora a gente vai falar de um outro tipo de carvão, porém esse é o carvão vegetal. É bem diferente do carvão mineral. Cuidado para vocês não confundirem, tá? Ele é obtido a partir da queima da carbonização de madeira. No cotidiano, o carvão vegetal ele é utilizado como combustível de aquecedores de lareiras, churrasqueiras e fogões a lenha, além de abastecer alguns setores industriais como as siderúrgicas. Um fator bastante importante para a gente ressaltar, para a gente analisar, é o fator social desse tipo de fonte de energia.
onde adultos e até mesmo crianças eles trabalham nas carvoarias, na maioria das vezes em condições bem precárias de trabalho e com salários baixíssimos. Já um outro fator não menos importante que o primeiro é exatamente o ambiental, que algumas pesquisas elas revelam que aproximadamente 78% do carvão que é produzido no Brasil é de origem de vegetação nativa e que isso acaba causando um prejuízo ambiental gigantesco. Bom, agora a gente vai falar de outro tipo de energia, também não renovável, que vocês, já passaram próximo, que muitos já conhecem, que é a energia nuclear. Nós temos aqui em Angra, duas usinas e que ela é aberta à visitação, tem uma parte que é aberta à visitação para a comunidade conhecer como que funciona. E ela consiste no uso controlado das reações nucleares para obtenção de energia para realizar movimento, calor e geração de eletricidade. Aqui a usina de Angra, aqui as imagens. Aqui eu coloquei um gráfico sobre o consumo de energia no Brasil. Nós temos 36% do consumo de energia no Brasil é proveniente das hidrelétricas, 32% do petróleo, 24% da biomassa, 5% do carvão mineral, 2,5% do gás natural e apenas 0,5% nuclear e também outros tipos de energia, como por exemplo eólica, solar. E é isso, pessoal. A gente está encerrando. Falamos sobre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Agora a gente vai falar só um pouquinho mais sobre a questão do petróleo.